O começo do fim de Sérgio Moro na política? Olha, tudo indica que é uma marcha que está rapidamente se encaminhando para isso, Trali. Por quê? Para começar, a gente tem que olhar para uma ação movida por um partido de esquerda, o PT, e o partido mais à direita nesse espectro, que é o PL. Então, são dois partidos que estão movendo essas ações e que têm interesse direto numa possível, provável, eu diria até, eleição suplementar no Paraná, que é o caso de, se houver a cassação do mandato de Sérgio Moro, vai ter que ocorrer já no ano que vem. Então, o que a gente está vendo é a justiça se mover rapidamente. É possível que em janeiro já haja esse julgamento, já aconteça, depois, se couber algum outro tipo de instância para se recorrer, isso tudo vai andar muito rápido. Tem gente no mundo político fazendo o cálculo de uma eleição suplementar, mais ou menos na época em que vai ocorrer no ano que vem a eleição municipal. Então, isso abriria espaço para quem? O PT já planeja a candidatura da presidente do partido, que hoje é deputada, Gleice Hoffmann, já foi senadora e poderia concorrer. E o PL, a gente contou isso na Globo News, há toda já uma movimentação até para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro troque o seu título de eleitor, jogue lá para o Paraná, um estado com o qual ela não tem familiaridade, ela é aqui do Distrito Federal, mas faria essa mudança de domicílio, inclusive, para concorrer a essa vaga. Imagina a disputa de duas mulheres e o quanto isso também iria criar uma polarização no país. De qualquer maneira, apoiadores de Sérgio Moro, e a gente vê isso muito nas redes sociais, dizem que é um tipo de retaliação a todo o posicionamento dele enquanto juiz, mas na política, depois que ele saiu do cargo de juiz federal, foi ser ministro da Justiça, saiu do Ministério da Justiça, ele não somou aliados, Trali. Sérgio Moro, pelo contrário, é hoje uma pessoa sem grande proteção no mundo político, nem mesmo no Senado. Então, isso também pode ser bastante definitivo para o seu destino político, no caso de ele ser condenado, enfim, inclusive nas instâncias superiores e perder o mandato de senador. No universo político, Camarote, nos dá a sensação de que ele é aquele outsider, né, que não conseguiu até hoje se encaixar. Ele tem muito mais inimizades do que amizades, né? Os relacionamentos dele são bem difíceis no universo político. Você diria que ele foi inábil ao deixar a toga para entrar no governo Bolsonaro e, a partir dessa entrada, enfim, essa trajetória política dele vai dar nisso que a gente está prevendo, que é a cassação, e ele ter que largar a política? Bom, Trali, vamos fazer um retrospecto, né, rapidamente. Ele era o juiz da Lava Jato. A partir do momento em que ele entra no governo Bolsonaro, decide ser ministro da Justiça, ele acaba politizando a Lava Jato. Tanto é que essa é a questão principal que acabou criando a suspeição nele em relação à Lava Jato. Foi justamente o fato dele ter entrado no governo Jair Bolsonaro. E depois ele sai atirando, uma acusação grave que ele fez na época, em 2020, ao governo Jair Bolsonaro. Uma acusação de interferência na Polícia Federal, sai rompido com Bolsonaro e, em um dado momento da campanha, inclusive ele se coloca, e aí é que é a questão dessa atual posição do Ministério Público Eleitoral lá no Paraná, que ele vai ser candidato, pré-candidato à presidência da República, depois desiste, vai ser candidato a Senado, é importante a gente dizer, em São Paulo. A Justiça não deixa por causa de domicílio eleitoral e ele vai ser candidato no Paraná. E mesmo assim, depois ele faz uma recomposição com Bolsonaro, apoia Bolsonaro na eleição presidencial, inclusive um assessor passa a dar uma consultoria, assessoria, apoio, inclusive nos debates finais da campanha eleitoral do ano passado.
Então esse é o retrospecto. É lógico que o fato dele ter entrado na política e da forma como ele entrou, ele entra com muitas arestas, né? Até porque ele dizia que nunca iria entrar na política, que estava fora dos seus planos. Então, isso cria uma marca. Agora, é importante a gente colocar, independentemente do que ele disse, independentemente do desgaste, ele sofre um desgaste político enorme, tem que entender, julgar essa posição da acusação, do Ministério Público. O fato dele ter sido pré-candidato presidencial, em que ponto isso interferiu na eleição dele para o Senado? Se a população do Paraná votou nele porque ele foi pré-candidato ou porque ele foi juiz da Lava Jato? E isso tem que ser discutido, independentemente. E hoje ele é uma pessoa isolada no Senado Federal. É um político isolado. Por quê? Porque ele não tem apoio dos bolsonaristas e a base governista também não gosta dele, nem o Centrão. Então, assim, ele não tem ambiente no Senado. Agora, essa falta de ambiente no Senado significa que ele, que teve essa votação expressiva no Paraná, é isso que a Justiça vai julgar. Se o Sérgio Moro ele foi eleito porque foi pré-candidato, ou se foi porque ele foi juiz da Lava Jato, tinha uma visibilidade, virou um símbolo do Paraná. Eu diria até que, do ponto de vista político, olhando à distância, essa pré-candidatura dele foi tão atrapalhada que prejudicou ele do ponto de vista político. Então é isso, mais do que... Eu não vejo ali que tenha ajudado ele, não, porque foi muito difícil essa pré-candidatura. A gente acompanhou aqui o dia a dia dela. E era uma pré-candidatura difícil, perdendo apoio do Podemos, era só rasteira, ninguém queria essa pré-candidatura dele, ele foi esvaziando, e isso daí pesou contra ele. E não vejo que tenha pesado a favor do Moro. Inclusive ele ia ser candidato, volto a falar, em São Paulo. E foi vetado pela Justiça Eleitoral. Aí ele vai e recorre ao Paraná. Tudo isso, veja, até o fato dele ter sido candidato a Senado em São Paulo, pesa contra, porque o pessoal do Paraná, porque ele foi lá em São Paulo e ainda voltou para o Paraná. Então, vamos ver o que é que a Justiça vai decidir. Agora, de fato, é como a Ana colocou, tanto o PT como o PL estão de olho nessa vaga. O PT tem 2 pré-candidatos, Gleice Hoffmann, e o líder da bancada, uma presidente do partido, até o líder da bancada, o deputado Zeca Disseu. E o PL quer colocar ninguém menos que a Michele Bolsonaro. E já trabalha com o cenário dessa candidatura, ou seja, já trabalha com o fato do Moro perder o mandato. Então, do ponto de vista político, ele está muito isolado. Vamos ver como é que vai ser a posição da Justiça. Já tem muita gente de olho nessa cadeira, né, Camarote? Essa é a real, né? E por esse retrospecto que você nos traz, o começo do Moro na política foi tão atrapalhado que é compreensível a gente enxergar onde ele chegou hoje, né? E o fato de agora ele está quase já sendo expulso da política, digamos assim, né, por conta dessas confusões todas. Na verdade, ele vai buscar na política uma espécie de blindagem, né, também. Quando ele deixa o governo Bolsonaro do jeito que ele deixou, debaixo daquele fogo cruzado, ele vai para a política, o Dallagnol também e tal, meio que para buscar um refúgio, né, para tentar, né, ter algum ambiente em que eles conseguissem se proteger sob o ponto de vista de foro também, enfim. Mas é isso que você diz, foi tudo tão de maneira atabalhoada e confusa que é fácil compreender hoje o ponto em que Sérgio Moro chegou, né, nessa situação toda como senador.